E aí pessoal, tudo bem? A gente vai estar apresentando um trabalho agora sobre como escolher a forrageira para uso em sistema de integração lavoura-pecuária. Vamos tentar responder algumas questões sobre quais forrageiras podem ser utilizadas em LP, por que utilizá-las e algumas características produtivas, qualitativas e de manejo em relação a essas forrageiras, voltado para uso como cobertura de solo e também para alimentação animal. Disciplina de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, os professores Hernando, Fabiano e Rafael Henrique. E os alunos que vão apresentar será eu, Anderson Pereira da Silva, e o Marco Gonçalves Tavares. Então, no momento da escolha da forrageira, quais são os aspectos que a gente deve levar em consideração? Para ser uma boa forrageira, é essencial que essas não causem problemas no ciclo e na produtividade das culturas anuais subsequentes. É importante também que a forrageira escolhida não se torne infestante na área de cultivo, pois ela deve ser de fácil controle e também de fácil dessecação. Isso porque nos sistemas em que elas são empregados, em sua maioria são conduzidos em sistema de plantio direto. Além dessas características, as forrageiras escolhidas elas devem ser de fácil estabelecimento e possibilitar a semeadura em consórcio ou em sucessão às culturas anuais. Outras características agronômicas que devem ser observadas na hora de escolher uma forrageira é ela ter uma reduzida competição com as culturas anuais, ter uma boa tolerância ao sombreamento, uma boa produção de forragem, contribuir no controle de plantas daninhas, proporcionar uma boa palhada e cobertura de solo e contribuir para a proteção do solo, evitando o escorrimento superficial da água e aumentando a infiltração do solo, diminuindo a erosão. Então, quais são as forrageiras que podem ser utilizadas em ILP? Para os sistemas de produção em áreas de cerrado e em outras regiões mais quentes, as forrageiras do gênero Braquiária elas têm apresentado bons resultados na ILP. As que são usadas mais frequentemente são as cultivares Kennedy, a Basilisk, a Marandu e a BRS Piatã. Então vou estar mostrando um pouco mais sobre foto dessas cultivares a campo e algumas características delas. Aqui a gente vê a cultivar Kennedy a campo, né? E aqui a gente pode destacar as relações de produtividade anual, que ela é de 14 a 15 toneladas de matéria seca por hectare ano. E o seu teor de proteína bruto, no caso na época das águas, de 12%. Aqui a gente vê a cultivar Basilisk. E as características dessa cultivar, a produtividade anual de 14 a 15 toneladas de massa seca por hectare ano, semelhante à anterior, e com teor de proteína bruto na época das águas de 9 a 10%. Aqui a gente vê a cultivar Marandu, a planta estabelecida a campo. E as características dessa cultivar é a produtividade anual de 20 a 25 toneladas de massa seca por hectare ano, superior às citadas anteriormente, e um teor de proteína bruta de 9 a 10% na época das águas. E aqui a gente vê a Braquiária brisanta cultivar BRS Piatã. Essa já tem como produtividade anual produção de 15 a 20 toneladas de massa seca por hectare ano. A gente pode destacar o teor de proteína bruta dela na época das águas, que é de 9 a 12%. A gente observa que a maioria das braquiárias elas possuem exigência de fertilidade do solo como média, né? Essa, no caso, é de média a alta. Então, como foi citado, algumas das características que as forrageiras devem ter para entrar no sistema de LP, por que utilizar essas do gênero braquiária? Devido ao fato delas apresentarem a rusticidade, adaptação a solos de baixa fertilidade e ácidos, um rápido estabelecimento, sem causar competição que afete a cultura, apresenta boa competição com plantas daninhas e ela é de manejo mais fácil. Por que de manejo mais fácil? Devido a seu porte ser mais baixo, ela não dificulta a dessecação e nem a emergência das plântulas da cultura que será implantada futuramente.
Além disso, elas prestam-se para todas as fases da criação. Quando cultivadas em LP, elas apresentam melhor qualidade e proporcionam resultados satisfatórios tanto na recria e engorda de bovinos de corte, e também pode ser utilizado na produção de leite. Em relação às forrageiras do gênero Pânico, as mais comumente utilizadas nas cultivares Tanzânia, Mombasa e Maasai. Aqui a gente vê uma foto da cultivar Tanzânia a campo. E as características dessa, como vocês vão poder ver, a produtividade anual de matéria seca por hectare ano é muito superior à das braquiárias, sendo dessa cultivar de 28 a 33 toneladas. E a gente observa que os teores de proteína bruta nas águas é de 12 a 15% e na época de seca ainda continua alto, de 8 a 10%. Aqui uma foto do cultivar Mombasa a campo. Essa possui uma produtividade anual de 30 a 35 toneladas de massa seca, de matéria seca por hectare ano, que é uma produtividade muito alta, e um teor de proteína bruta altíssimo, de 12 a 15% também. Aqui uma foto da cultivar Maasai, estabelecida a campo. E em relação à produtividade anual, quando comparado aos outros pânicos, é um pouco inferior, mas ainda assim é muito satisfatória. E o teor de proteína bruta dele na época das águas é de 9 a 12%. A gente observa que, diferente das braquiárias, as cultivares do gênero Pânico, em geral, elas exigem uma fertilidade de solo alta. Então, por que utilizá-las, né? Devido ao fato delas serem altamente produtivas, proporcionarem bons ganhos de peso em relação à alimentação animal, presta-se para todas as fases da criação, tanto de cria, recria e engorda, mas ela é mais indicada para as fases de recria e engorda, e são facilmente estabelecidos em consórcio ou sucessão de culturas. Deve-se atentar ao manejo dos pânicos devido à grande quantidade de biomassa, deixar eles de 1 a 2 anos na área, e na época que for implantar a cultura, ter um ajuste do manejo de forma que o relvado ele não seja muito grande para não dificultar a emergência da próxima cultura. Aqui na tabela, sobre a quantidade de palhada, número de plantas de soja estabelecidas, invasoras e produção de grãos de soja sobre palhadas de milho safrinha em monocultivo ou associada a gramíneas forrageiras, safra de 2008 e 2009 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui pelo sistema de cultivo, então, a gente observa que teve o consórcio de milho com algumas braquiárias e alguns pânicos. A gente observa que a quantidade de palhada produzida, quilogramas por hectare, nas que teve consórcio, foi em torno de 8 toneladas de média. E o milho, quando em monocultivo, apenas de 4.110 kg por hectare. Isso também influenciou no número de plantas de soja por metro linear, sendo que quando teve o consórcio, teve o número de plantas foi de 19 em média, e um milho em monocultivo apenas 9,4 plantas. Isso também influenciou no número de plantas invasoras por metro quadrado, sendo que, por exemplo, aqui, quando a gente observa com o pânico Maasai mais o milho, houve apenas 0,4 plantas invasoras por metro quadrado. Já no milho em monocultivo, 7,5. Isso destaca quanto que se poderia diminuir os custos com herbicidas. Isso influencia diretamente na produtividade. A gente observa que quando teve o consórcio da gramínea forrageira com o milho, a produtividade em sacas por hectare na área aumentou em torno de 5 a 10 sacas por hectare, tendo uma produtividade muito maior do que quando comparado com o milho em monocultivo. Aqui nessa tabela, sobre a capacidade de suporte e desempenho de bovinos recriados no período de 9 aos 24 meses de idade, em pastagens renovadas, com diferentes estratégias e submetidos a uma pressão de pastejo de 7% em pastejo rotacionado, em um solo arenoso, no município de Brasilândia, Mato Grosso do Sul.
a estratégia de renovação, no caso o milho, o arroz e a renovação com adubação, e comparando com a pastagem em degradação. A gente observa que a taxa de lotação em UA por hectare na época das chuvas, quando comparado o milho com a pastagem em degradação, a gente observa que foi quase 3 vezes maior do que a pastagem em degradação. Isso influenciou diretamente na produtividade em termos de arroba por hectare ano, sendo que quando consorciada a média variou ali de 19 a 22,3 arrobas por hectare ano. E em relação à pastagem de degradação, apenas 3,4 arrobas por hectare ano. Isso mostra o tanto que o processo a prática de integrar pode estar aumentando a lucratividade por hectare por ano em uma área. E aí pessoal, beleza? Vou estar falando um pouco mais para vocês de alguns artigos relacionados com o nosso tema proposto. Então não é possível a gente poder indicar algum cultivar de capim sem mesmo antes entender a situação do produtor. Qual a aptidão que esse capim tem, se ele tem uma melhor cobertura do solo ou se para consumo animal ele possui um NDT, que são os nutrientes digestíveis totais, maior, então o aproveitamento desse alimento vai ser melhor para o animal. E algumas cultivares de capim possuem uma rigidez maior na folha, então isso dificulta o plantio no caso de plantas para cobertura. Então eu vou estar falando algumas peculiaridades de artigos relacionados ao tema proposto. Esse primeiro artigo ele fala da produtividade e o valor nutritivo de forragens tropicais em cultivo simultâneo com milho safrinha. Esse artigo ele foi publicado no 10º Seminário Nacional de Milho Safrinha, em Rio Verde, Goiás, e esses são os autores. Já partindo para a metodologia, eles utilizaram o milho BRS 2022, utilizando de 6 a 7 sementes por metro linear, e as cultivares de capim que eles utilizaram foi Piatã, Xaraés, Marandu, Mombasa, Tanzânia, Maasai, Basilisk e a cultivar Kennedy. Sendo que na semeadura eles utilizaram 6 kg por hectare de sementes puras e viáveis. Então o espaçamento adotado foi de 0,90, inserido o capim na entrelinha a 0,30 metros, e para adubação foi realizada a adubação com NPK 15-15-15 com 200 kg por hectare. Aqui são os dados. Eu não utilizei todos os capins, eu destaquei os mais interessantes para as duas aptidões, né? Tanto para alimentação animal quanto para a cobertura do solo. Então, o milho solteiro, né? Que possui 4.671 kg por hectare, que claro que causa uma interferência, né? Com a adição dos capins, mas o capim que menos causou interferência no milho foi o Maasai. E o capim, o Maasai, ele teve uma produtividade de matéria seca muito abaixo, muito inferior dos outros. Então ele não atrapalhou muito a cultura, mas ele não teve um bom desempenho no quesito se fosse utilizar para alimentação animal, por exemplo. Já o Mombasa e o Piatã, eles interferiram bastante, né, na produtividade do milho, enquanto o capim eles obtiveram as maiores produtividades de matéria seca, e se destacando também em proteína bruta e NDT, que são os nutrientes digestíveis totais. Outro artigo relacionado é a produtividade de soja em sucessão a cultivos de outono e inverno. Então esse artigo ele vai falar dos cultivos de milho, feijão calpi, antes da soja, ou seja, na segunda safra, no ano posterior, quando entrar a safra, aí sim é plantada a soja. Então a soja vai suceder esses cultivos. Esses são os autores. Foi publicado pela Faculdade de Ciências Agrárias de Dourados, e o campo experimental que eles montaram foram na Embrapa. Então, as cultivares de soja que eles utilizaram foi a BRS 284 e a BRS 360RR. As culturas que
as culturas que a soja sucedeu posteriormente, né, foi o feijão calpi, o milho safrinha, braquiária rusiziensis e o milho com consórcio de rusiziensis. Então, o espaçamento que eles adotaram na soja foi de 0,45, né, que é o mais convencional, e a população de plantas foi de 244.444 plantas por hectare. A adubação foi utilizada 300 kg por hectare de NPK 0,2020. E aqui já os dados do trabalho. Então, quando a soja sucedeu o feijão calpi, por exemplo, ela produziu 4.000 quilos, vamos arredondar. E já quando utilizou a soja, o milho e o capim, nessa entre safra, claro que não era para alimentação mineral, é apenas para cobertura do solo. E lembrando que esse sistema ele é o mais utilizado. Planta o capim consorciado com o milho para poder aproveitar a entre safra, que nessa área não haveria nada. E a cultivar que mais se destacou foi a BRS 360RR, com a produção sem inserir nenhuma cultura de 3.218 kg por hectare. Partindo por outro artigo, eu vou falar um pouco sobre as características produtivas e nutricionais do girassol e do capim-paiaguás, com foco no capim-paiaguás, sobre diferentes sistemas forrageiros na safrinha. E o autor é o Charles Barbosa Santos. Então, a cultivar de girassol que foi utilizada foi a charrua e o capim-paiaguás, cultivar paiaguás. Partindo por metodologia, eles utilizaram 60.000 plantas por hectare, sendo que eles plantaram a mais e essas plantas foram desbastadas nas parcelas, com 6 sementes por metro linear, 80 kg de P2O5, 20 kg por hectare de FT-BR12, que são micronutrientes como zinco, manganês, que é muito exigente a cultura do girassol, e 1,5 kg de boro. O capim ele foi cultivado na entrelinha do girassol, na linha, e sobre semeadura ele foi colocado 15 dias depois da emergência do girassol. E foi colocada a quantidade de 5 kg de sementes puras e viáveis por hectare. Já partindo para os resultados, a altura das plantas do capim-paiaguás em monocultivo consorciado com girassol sobre diferentes sistemas. Então, aqui nas alturas das plantas, a gente pode ver que no monocultivo ele tem uma altura superior do que quando consorciado. Então, possui alguma interferência, só que possui capins que, por exemplo, só a prática de usar ele na entrelinha, você consegue não prejudicar tanto a cultura e consegue ter uma boa produção de capim. Em relação ao número de perfilhos, no monocultivo, obviamente teve um número de perfilhos muito maior, enquanto que ainda que mais se destacou foi o girassol na entrelinha. Em relação à produção de massa seca do capim-paiaguás, no monocultivo ele apresentou 5.400 kg por hectare nesse período de safra, né? Enquanto as outras em linha, entre linha e sobre semeadura, eles não possuíram níveis tão elevados. Só que mesmo assim, algumas práticas como plantar na entrelinha acabam auxiliando a cultura. E aqui, para fazer um fechamento, as considerações finais. Lembrando que, de acordo com a aptidão de cada cultivar, ela eleva a produção da palhada, né? Então, isso acaba elevando a produção da cultura subsequente, como eu dei exemplo da soja. Possui a capacidade de produzir na entre-safra, ou produzir carne, ou pelo menos manter o solo coberto para evitar a erosão. E produzir carne também, né? Menor incidência de plantas daninhas, lembrando que o solo vai estar coberto por essas plantas. E no caso de consórcios, tem alguns problemas, como, por exemplo, em consórcio, pode reduzir o potencial produtivo, como eu mostrei para vocês as estatísticas, da cultura solteira e da cultura com consórcio,
ela acaba alguma pode interferir no resultado da outra. Pode não ser resultados tão discrepantes, né? Mas a escolha da cultivar do capim é muito importante. Então, dependendo da aptidão, a gente vai ter que escolher capim. E a aplicação de herbicidas para controlar o tamanho da forrageira. Em todos esses trabalhos que foram apresentados, eles tiveram que fazer a aplicação de herbicidas para poder controlar o tamanho da forrageira, principalmente nos pânicos, que tem um hábito de crescimento muito agressivo e aí acaba suprimindo a cultura anual. Então, nesse caso, alguns custos. Lembrando também que possuem alguns outros trabalhos que não só de capins a gente destacou essas forrageiras principais, mas alguns lugares mais alagados ele ainda possuem consorciações, como por exemplo o arroz com o capim umidícola. Então, essas adaptações realizadas de acordo com cada situação isoladamente, né? O que a gente tinha para apresentar para vocês era mais ou menos isso. Muito obrigado pela atenção de todos.